Olá, ladies and gentlemen. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem se encontra do outro lado da telinha. Tudo bem? Como vão vocês? Espero que todos estejam muito bem nessa tarde gelada de sexta-feira, né? 30, né, de maio de 2025, né? Vamos a mais um vídeo aqui, né? Nesse canal, né? Vamos falar sobre o projeto Libélula, né? Vamos falar também sobre o projeto Libélula, né? O que é o projeto Libélula do Google, né? Vamos entender e desmistificar esse tema, né? Do que seria o projeto Libélula, né? Mas vamos falar também sobre as questões relacionadas à censura nas redes sociais, né? O que está acontecendo, né? O cerco vai se fechando contra aqueles que estão, né? Veículos de informação, né? Aí do sistema, né? Que estão ventilando notícias da viagem da Janja à Rússia, né? O quanto ela gastou na viagem, o quanto ela investiu, né? Ou o que fez com o dinheiro público, né? Ou para onde foi ou deixou de ir, né? Então, o governo ou desgoverno tenta a cada momento, né? Tentar limpar a mácula e a mancha, né? Que não vai sair nunca, né? De sua imagem pública, não é mesmo? Com a população, né? Nunca jamais será, né? Embranquecida, né? A sua imagem, né? Como nunca jamais foi. Na verdade, haja vista o avalanche de escândalos, né? Seguidos, né? De corrupção, né? Um atrás do outro, né? Que vem alcançando, né? Os veículos de informação, né? De informação de midiáticos, né? Mainstream, como nós conhecemos, né? E também os alternativos, como o YouTube, né? Porque existem aqueles também no YouTube que querem, né? Lucrar e ganhar dinheiro também falando do sistema, né? Aqui meu canal não fala nada disso, engrenagem do sistema, dos figuras avatares do sistema, dos fantoches, né? E eu não ganho nada com isso. Mas tem muitos canais que querem ainda propagar essas informações micro, né? Do que acontece em nosso território nacional, sobre Cracolândia, sobre, questões relacionadas ao dentro do nosso território nacional. Aqui nós abordamos mais questões macro, para entender as questões não só externas, como também etéreas, né? Questões que vão além, né, desse plano físico, material que nós estamos aqui. Questões que abordam um tema muito mais aprofundado da existência humana, né, e nos acontecimentos também que nós vemos desenrolar pela história. Não é verdade? Então, muitos tentam, né, lucrar, ganhar dinheiro em plataformas como o YouTube, né, sendo um veículo de informação também relacionada ao governo, à narrativa dominante. Na verdade, muitos ganham com isso, ganham visualizações, ganham curtidas, ganham prêmios do YouTube, né, falando sempre mais do mesmo também nas mídias alternativas. Né, e esse canal não tem nada disso. O que eu produzo são conteúdos que fazem você analisar e refletir sobre um outro ponto de vista. Né? Não a repetição, de questões que nós já sabemos como funciona, não é verdade? E agora, a censura no Brasil com relação às plataformas que falam sobre o governo. Então, o governo quer censurar plataformas que, tentam investigar o andamento, desses membros do governo, sobre suas viagens, seus gastos, para que essas pessoas não tenham mais acesso a nada relacionado, a questões, governamentais dentro do nosso território brasileiro, não é mesmo? Para que as pessoas, fiquem totalmente alienadas, E se não houvesse o YouTube? Se não existisse mais plataforma como o YouTube, muitos perderiam seus canais, na verdade. Muitos que trabalham com o YouTube apenas como meio de renda não teriam mais como produzir conteúdos, Iriam ter que vender mandioca e banana no farol. Na verdade, ou procurar outro meio de ganho, alternativo para que pudesse se sustentar. Porque muitos vivem da renda do que o YouTube produz, do que você produz. É entretenimento, tutoriais de como você montar, coisas, ou fabricar coisas, ou manufatura, ou anúncios, de propaganda, triviais e corriqueiros que nós vemos no dia a dia, cotidianamente, Então isso é o que dá views, likes,
e milhares de visualizações, né, que o YouTube e os algoritmos indicam. Não conteúdos como os meus, né, tão pouco. Né. Então, muitos que propagam os tais Red Pill, né, aqueles que falam sobre tancar o Brasil, são aqueles que também trabalham para ele, né, e ganham dinheiro com isso, né, tentando levar uma narrativa, né, da nova língua, né, nova linguagem de 1984. Né. A linguagem também está sendo redefinida pelo sistema que estamos vendo aí, né? Tudo está sendo redefinido, até a nossa linguagem, né? A forma como nós, né, nos expressamos, que seja aceito, né, pelas plataformas, a forma como nós nos expressamos e dentro desse critério seja também propagado essa notícia ou esse conteúdo, o que realmente eles consideram que é relevante, mesmo que seja uma mentira, não é mesmo? Então a verdade, por mais que seja verdade, ela é obscurecida, é silenciada, né? Ela não tem alcance devido e merecido, muitas vezes, na verdade, como nós gostaríamos. Então vamos falar aqui, né, sobre o projeto Libélula, né? O que é esse projeto Libélula aqui, né? E aqui, uma nota do Olhar Digital, né, no blog Olhar Digital, conhecido, né, de uma redação daqui, uma matéria do dia 18/7/2019, então é um material antigo, né? E aqui diz, né, sobre esse projeto, né, intrigante do Google, né, supostamente vinculado ao nome do usuário ao histórico de buscas, né, para que a vigilância do governo chinês online fosse mais fácil. Né. O projeto do Google para construir um mecanismo de busca censurado para o mercado chinês foi oficialmente cancelado, então já não existe mais. Né. O executivo da empresa Karan Bhatia declarou em audiência perante o Comitê Judiciário do Senado que, apelidado de Projeto Libelo, havia efetivamente terminado. Né. Então, o desenvolvimento desse projeto foi duramente criticado nos Estados Unidos, já que a ideia era facilitar a vigilância do governo chinês aos cidadãos, né, sobre o que o cidadão expressava quanto ao que ele pensava sobre o governo. Né. O projeto Libelo, teoricamente, vincularia números pessoais de telefone com histórico de busca de usuários. E teria sido desenvolvido em parceria com uma empresa chinesa não identificada. Em 2018, o Intercept noticiou o fim do projeto Libélula e o Google confirmou a informação em março, né, daquele ano. Né. Porém, alguns funcionários ainda acreditavam que o mecanismo de busca continuava sendo desenvolvido em segredo. A fala de Bhatia foi a primeira confirmação oficial de seu fim. Né. Então, Estados Unidos e China que estão no meio de uma guerra comercial. Né. Uma vez, em 2006, mas saí do mercado chinês em 2010, depois de ser hackeado. E mesmo que o Google ainda esteja interessado na China, está longe de parecer que a China está pronta para permitir que o Google volte para lá. Não é mesmo? Então vemos aí algo muito interessante, né, intrigante em relação a como os Estados Unidos encaravam esse projeto Libélula, né, sobre a vigilância total dos seus cidadãos. Né? E qualquer semelhança não é mera coincidência, na verdade. Mas qualquer semelhança não é mera coincidência. Né? Que nós vemos aí. Né? Muito bem. Então tem mais matérias aqui na minha estilo urbano, que eu queria até abordar, né? Também sobre né, tratados de Greada, né? O presidente Eisenhower firmou em tratado de 1954 com alienígenas. Né? É uma matéria muito interessante sobre o tratado de Greada também, sobre o presidente Eisenhower. Né? Mas pretendo abordar essa matéria talvez em um outro vídeo. Não é mesmo? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Tem uma matéria interessante aqui sobre o governo sombra do Brasil, né? Como a CIA e o SAID colocaram
o presidenciável atual, né, em seu posto. Né? Aqui diz sobre um ex-funcionário, né, do Departamento de Estado americano, Mike Pence, fundador do Foundation of Freedom Online, que denunciou o ilegítimo governo Biden, né, as Forças Armadas dos Estados Unidos, o Departamento do Estado e a CIA e o SIDE alteraram os resultados das eleições do Brasil de 2022. Né? Então, o ilegítimo aí, governo Biden decidiu que seria de seu interesse apoiar o comunista, né, presidenciável do país atual, na eleição financiando o ecossistema de censura para derrubar o presidente do Azul. Né? Então, era completamente ilegítimo que Joe Biden havia morrido e a CIA substituiu por atores com máscaras de silicone, como em Missão Impossível. Né? E a eleição de 2020 foi fraudada para colocar o falso Biden na presidência. Né? E quem controlava o governo Biden era o Deep State, o Vaticano e os governos China, Itália, Alemanha, Suíça e o Partido Democrata, que estiveram envolvidos no golpe de Estado contra Trump em 2020. Né? E a verdade é que a Cabala esteve envolvida diretamente nas fraudes eleitorais que roubaram as eleições, né, do presidente do Azul em 2022. Os governos de Biden e o presidente do Vermelho são ilegítimos, como nós já sabemos. Né? Então, Mike Pence aqui publicou informações chocantes sobre como o Departamento de Estado americano interferiu nas eleições de 2022, né? Promovendo o uso de semicondutores fabricados de Novoton, uma empresa taiwanesa em urnas eletrônicas. Não é mesmo? Então, o Departamento de Estado dos Estados Unidos aqui pediu grandes favores e aproveitou conexões pessoais para construir máquinas de votação para autoridades brasileiras alinhadas ao presidenciável, e então a CIA alertou o presidente do Azul para não lançar dúvidas sobre todas as novas máquinas de votação protegidas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos que determinavam sua eleição. Né? Muito bem. Então deixo com vocês mais esse vídeo, muito interessante e intrigante. Né? Em mais um Despertando das Ilusões Fabricadas. E até a próxima.